Olá, amigos da TV 10, está no ar mais um programa Assis na TV. Hoje, na sequência das entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Assis em 2012, nós recebemos aqui em nosso estúdio Márcio Santilli, que é o pré-candidato pelo PPS. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu aqui agradeço a oportunidade. Bom, eu vou ratificar mais uma vez aqui, tenho dito isso em todos os programas, as entrevistas têm as mesmas perguntas, com o mesmo tempo para resposta, o conteúdo é o mesmo, para que todos os pré-candidatos tenham essa igualdade perante aqui o nosso programa. Bom, eu vou começar perguntando o que o senhor acha que contribuiu para o município de Assis até hoje. Bom, eu venho de uma família que é parte da história dessa cidade. Evidentemente que eu não posso considerar como obra minha aquilo que foi feito pelo meu pai, pela minha mãe, durante a vida toda deles nessa cidade, mas sinto a presença deles em todos os bairros da cidade, em todas as regiões, em todas as áreas de atuação. E, sobretudo, na fase final da obra do meu pai, no período em que ele foi prefeito de Assis, eu tive a honra de exercer o mandato de deputado federal como representante da nossa cidade, da nossa região, e trabalhamos juntos para que fosse possível o sucesso da administração realizada por ele em Assis. Foram anos de muita luta, de muita batalha, atrás de recursos, atrás de cursos superiores para a cidade, atrás de fortalecimento dos serviços, né? De modo que eu me considero companheiro e partilhador desse esforço grandioso que foi feito na cidade de Assis. Tá certo. Bom, vamos falar sobre saúde. Eu gostaria que o senhor desse sua opinião aqui, o que deve ser feito por alguns itens que eu elenquei, e a cada um o senhor vai aí dizer o que é que o senhor acha que deve ser feito. SAMU. Eu acho que há uma questão de fundo que precisa ser colocada com relação à saúde. Acho que há dois problemas de fundo, né, que não são específicos de um programa, né. Há um problema de financiamento do sistema, né, que é um problema sério, que é uma questão que não tem como ser plenamente resolvida no âmbito municipal, né, porque o sistema é um sistema unificado, federal, né. E há um problema de desentrosamento entre as diversas instâncias administrativas que gerem serviços de saúde, né, um mau relacionamento entre prefeitura e estado, entre o hospital e Santa Casa. Quer dizer, há um problema sério de articulação, né, que acaba não somente implicando em desperdícios, em gastos adicionais de recursos, como também acaba penalizando a população, né, que sofre, né, com um atendimento insuficiente, precário, né. Quando numa cidade como a nossa, que ainda não tem 100 mil habitantes, a gente teria perfeitas condições, temos médicos para isso, temos profissionais de saúde nas várias áreas para isso, né, de poder prever uma assistência de saúde mais eficaz para o conjunto da população. Eu acho que a experiência do AME é uma experiência interessante, que está aí começando, está querendo começar, né. Me parece que o município está atrasado nisso, outros municípios já foram adiante nessa experiência. Acho que isso ajuda a resolver o problema crônico de financiamento, traz mais recursos para a nossa região, né? E eu, como prefeito, não sou médico, não sou dessa área, teria que atuar basicamente na melhoria dessas relações entre os diferentes níveis administrativos, né? E ver o que é possível fazer, pelo menos da nossa parte da prefeitura, em relação à crise do financiamento. Dois itens importantes, o senhor citou alguns, mas o pronto-socorro, o que o senhor acha que deve ser feito? Olha, o pronto-socorro está numa situação bastante precária pelo que a gente sabe. A gente tem visto seguidas notícias na televisão de pessoas que acabam passando por muitas horas sem ter a devida assistência, o devido encaminhamento, né? Há problemas também com relação aos profissionais que ficam na retaguarda, né, do pronto-socorro. E salvo engano da minha parte, já deveria ter sido feito alguma coisa para que o pronto-socorro não tivesse que ficar no subsolo do hospital distrital e dispor de condições físicas mais adequadas para poder suprir a sua demanda, né? Então não há dúvida que isso é uma coisa que tem a ver mais diretamente com a prefeitura, né? E é uma questão que precisa ser atacada. A situação de hoje, a gente vê
recorrentemente, né, protestos, reclamações, né, de pessoas, de famílias que têm seus entes queridos vitimados por uma questão de desassistência. O senhor citou nas suas respostas, e também é um problema apontado por quase todos, a relação do profissional capacitado, inclusive do próprio médico, participando da saúde pública. Como o senhor faria, como o senhor acha que deve ser para atrair esses profissionais para trabalharem na saúde pública? Eu acho que o problema de financiamento pega muito pesado aí, porque a gente vê os médicos reclamando do pequeno valor que é repassado pelos atendimentos em comparação com aquilo que eles podem obter numa prestação de serviços privados. E portanto, aí a questão do financiamento pega, né? Mas eu acredito também que é um problema de gestão dos recursos, né? A gente tem visto aí que em pouco tempo a Santa Casa parece que está se ajeitando, está melhorando. Então, na medida em que a gente passa a gerir de forma mais séria com os recursos, né, a gente acaba podendo suprir, pelo menos em parte, esse problema do financiamento que hoje tem prejudicado a prestação de serviço dos profissionais de saúde. Tá certo, vamos falar sobre o trânsito agora. Sobre as alterações que foram realizadas no trânsito de Assis, o que é que o senhor mudaria? O senhor mudaria algo em relação ao que foi feito? Olha, eu acho que evidentemente isso é uma coisa que requer estudos técnicos, né, para se poder mexer. Pessoalmente, assim como usuário do sistema viário, a minha impressão, né, é que as alterações das mãos nas vias preferenciais foi bem sucedida, na minha maneira de entender. Quer dizer, eu acho que agiliza bem o trânsito, né? No entanto, me parece que há excesso de ruas com mão única em áreas, em bairros onde não há tráfego para isso, né? Então, não estou falando das vias preferenciais, como a Rua do Mercado, como, enfim, nas principais avenidas da cidade, né? Mas essas ruas sem movimento nos bairros que a gente acaba tendo que dar uma volta de 2, 3 quarteirões para poder chegar num lugar, né? Sendo que não há movimento, né, que justifique esses impedimentos de se virar à esquerda ou à direita em várias das ruas, né? Eu tenho a impressão também que cabe uma melhor regulagem nos semáforos, né? A minha impressão é que os semáforos são excessivamente demorados, né, e às vezes a gente fica ali parado, assim que tenha carro, né, transitando no sentido oposto, né? Então talvez se os espaços, né, de abertura e de fechamento dos semáforos fosse menor, né, a gente teria um melhor aproveitamento para o fluxo do trânsito. Tá certo. Educação. Como é que o senhor acha que está a educação no município de Assis? Olha, eu acho que nós andamos para trás na área de educação, né, apesar de dispormos de excelentes profissionais, de professores nessa área, né, sobretudo nesses últimos anos. Eu acho que a gente tem perdido espaço, né? Eu quero lembrar que o município de Assis já foi considerado como um município amigo da criança pela Unicef, isso tendo a ver também com a boa qualidade, né, da estrutura de ensino que nós tivemos já aqui na cidade, né? Mas eu acho que nós andamos para trás em várias questões que são super importantes, né? Como, por exemplo, a preparação dos professores, né, a capacitação, qualificação dos professores, né, que tem sido feito de uma maneira extremamente precária. Nós andamos para trás no esforço de implantação do ensino integral, que é uma coisa super importante, né, prioritária hoje no país todo. Certo. Nós andamos para trás na questão da merenda escolar. Nós andamos para trás na questão da informatização das escolas. Então, são questões estratégicas, importantes, de ponta, né, nas quais a gente tem perdido qualidade, a gente tem perdido espaço, né? Acho que Assis é uma cidade exemplar do ponto de vista dos serviços que presta na área de educação, isso sem dúvida nenhuma, né? No entanto, nós perdemos qualidade e o sentimento que a gente tem é de que aqueles 25% do orçamento municipal que são destinados pela Constituição à área de educação não têm sido adequadamente investidos. Tá certo. Bom, muito se fala a preocupação de todos que têm família no município, as pessoas que têm empresas, sobre o desenvolvimento da cidade, que eu acho um fator extremamente importante. Como é que o senhor acha que está hoje esse processo de desenvolvimento no nosso município? Olha, eu acho que nós estamos estagnados, né? Nós já tivemos momentos muito melhores em que Assis se projetava no cenário estadual, no cenário nacional, como uma cidade líder da região, né? Com essa marca forte
na prestação de serviço, na qualidade dos serviços que são prestados, né? E eu acredito que a gente tem perdido espaço para outros municípios, né? Às vezes menores do que a Assis, né? Que têm definido estratégias mais claras do que a nossa cidade para o seu desenvolvimento. Quer dizer, vão investir numa determinada área de tecnologia, né? Vão investir no avanço do serviço técnico, né? E a gente parece que não tem estratégia, né? A Assis hoje está sem marca, está sem identidade como município, né? E isso nos deixa para trás na concorrência, pelos recursos, pelas melhores oportunidades, pelas melhores tecnologias, pelas inovações, né? Então, a Assis precisa retomar sua estratégia de desenvolvimento tendo uma ideia clara de qual é a sua vocação de desenvolvimento, né? E além daquilo que a gente pode fazer em relação ao fortalecimento da produção agrícola, né, do próprio comércio, né, eu acho que o setor de serviços que é a chave para a formação de quadros que possam permitir o nosso desenvolvimento. Tem faltado mão de obra especializada na cidade para várias coisas, né, e isso é uma deficiência do nosso sistema de formação. Bom, falando de desenvolvimento, nós não podemos deixar de falar sobre distrito industrial. Qual a sua opinião em relação à solução para o distrito industrial? Essa está sendo tão discutida ultimamente. Olha, eu não tenho conhecimento de nenhuma ação de envergadura que tenha sido tomada pela administração municipal depois da criação do distrito industrial, que foi ainda na administração do meu pai, né? Eu acho que é uma aberração. Nós temos um distrito industrial onde não se tem uma rede de esgoto, de saneamento, né? Onde as empresas têm que despejar os seus dejetos numa fossa, né? Evidentemente que isso é uma limitação do desenvolvimento industrial da cidade, você não dispor de infraestrutura adequada, né? Não apenas para as empresas poderem se instalar e trabalhar, mas para que o trabalho delas não implique em danos, não acarrete danos ao meio ambiente, né? Então, a minha impressão é que o distrito industrial precisa urgentemente ser dotado dessa infraestrutura adequada, né, para que a gente possa se tornar um município mais atrativo para investimentos. Como o senhor acha que deve ser formado um secretariado? De forma política ou técnica, e por quê? Olha, eu acho que isso é uma coisa que não tem mistério, porque dentro da própria estrutura da administração, a gente tem funções que são tipicamente funções técnicas e funções que são tipicamente funções políticas, né? Se eu colocar uma pessoa que é politicamente hábil, né, ou que é um aliado, numa área que requer uma competência técnica, que essas pessoas não têm, que essa pessoa não tiver, né, evidentemente que eu vou estar cometendo um erro crasso. Isso vai implicar em erros sucessivos, em atrasos, em morosidade, em falta de estratégia dentro daquela área da administração. Então, educação, saúde, obras, quer dizer, áreas que são tipicamente áreas que requerem pessoas técnicas, que tenham o conhecimento acumulado, a experiência acumulada naquela área, né? E da mesma forma, né, o gabinete do prefeito, a própria estrutura administrativa, tem cargos e funções que são eminentemente políticas. Se eu botar um engenheiro, que é um excelente engenheiro, mas é incapaz de fazer uma articulação política dentro de um cargo que requer esse tipo de articulação, né, seja articulação política ou mesmo articulação de diferentes áreas da administração, né, evidentemente que o que essa pessoa tem que ter como dom, como capacidade, é algo que não é de uma especialidade técnica, né, e portanto, botar as pessoas certas nos lugares certos. Eu acho que não há muito mistério, não tem sentido se colocar gente com perfil político em área técnica, nem o contrário. É perfeitamente possível harmonizar isso. Tá certo, vamos falar sobre segurança. Qual a sua opinião em relação à segurança no município de Assis hoje? Olha, esse é um assunto que me preocupa bastante, porque a gente tem tido um aumento constante de problemas nessa área de segurança na cidade, né? Eu me lembro de ter morado em Assis no tempo de estudante, onde a gente deixava a casa aberta, não tinha esse tipo de preocupação. A gente, né, como moleque, vivia na rua o tempo inteiro, entrando e saindo de casa. Tá? Hoje uma criança não pode simplesmente jogar bola na rua, porque sabe-se lá o que pode acontecer com essa criança. Né? Eu tenho procurado ouvir pessoas que atuam nessa área, né, que têm mais experiência do que eu nessa área, né? E tenho ouvido ideias interessantes dessas pessoas, né? O Dr. João Rosa, por exemplo,
nesses dias, me fez uma explanação sobre um conceito de segurança social, que eu achei uma coisa super interessante, a ideia que ele formula e que ele está apresentando no âmbito da sua candidatura, né? Eu acho que essa ideia da segurança social é uma coisa que a gente deveria levar adiante, porque não adianta simplesmente botar a polícia e reprimir, né, quando na verdade a gente tem, né, que ter toda uma ação de resgate, de inclusão social, né, sem o que a repressão acaba sendo meramente paliativa, né? Eu acho também que a gente deveria ter um projeto para instalar câmeras de fiscalização nas principais vias públicas, né? Fazer um monitoramento eletrônico do que ocorre nessas ruas. Isso pressupõe evidentemente a montagem de um sistema, que é uma coisa complexa, tem custos, né? Mas eu acho que a gente poderia avançar nisso. Eu acho que essas medidas, né, elas iriam pelo menos amenizar a situação de aflição que as pessoas têm hoje com relação à falta de segurança. Tá certo. Nós sabemos que o orçamento do município, ele já por lei, já estabelece percentuais que o Poder Executivo é obrigado a disponibilizar para as pastas. Mas sabemos que há uma possibilidade de interferência do Poder Executivo de como distribuí-las. Como o senhor faria essa distribuição e qual seria a sua prioridade no caso de alguma possibilidade de sobra para poder trabalhar em coisas diferentes? Qual seria a sua prioridade? Olha, eu acho que a Constituição faz bem em estabelecer esses percentuais mínimos de investimento para a área de educação e de saúde, né, porque de fato são prioridades básicas para a qualidade de vida da população. Sem educação e saúde a gente não vai a lugar nenhum, né? Então eu acho que antes de mais nada que a aplicação desses recursos, tal como determinado pela Constituição, precisa ser cumprida rigorosamente, né? E acredito que para as outras áreas, né, que não tem percentual especificado do orçamento, né, a gente tem que não apenas usar bem os recursos disponíveis, os recursos excedentes, mas sobretudo ter bons projetos e ir atrás de mais recursos, né? Porque a gente sabe que alavancar o desenvolvimento do município é algo que, sem dúvida, pressupõe utilizar bem os recursos de que o município dispõe, mas significa também ter uma ágil política de realização de convênios, né, com as instâncias estaduais, federais, da administração, né, com bons projetos que possam acessar recursos adicionais. E eu tenho visto que por essa via de uma ágil política de convênios, os municípios têm superado as suas dificuldades de financiamento, mesmo em áreas onde não há essa garantia constitucional. Tá certo. Vamos falar sobre esporte agora. O que o senhor acha que deve ser a prioridade para o esporte na cidade de Assis? A gente está falando aqui de autarquia municipal. Olha, eu acho que a gente tem que investir tudo no esporte amador, né, na minha maneira de entender, né? Eu acho que é claro que é super bacana a gente poder, né, ter um time de ponta, seja, né, no futebol, seja no basquete, seja em qualquer área, e vale a pena fazer esforço nesse sentido, né? Mas eu acho que a prioridade é o alicerce, né? É nós estimularmos, criarmos condições para que os jovens, as crianças, as pessoas que vivem em cada bairro da cidade tenham acesso, né, a escolas de formação, né, nas várias áreas de esporte, né, de tal maneira que a gente possa investir na meninada, na molecada, no esporte como saúde, no esporte como cultura, né, no esporte como educação, e não somente no esporte como competição. Né? Mas acho que a gente teve perdas recentes nessa área. Eu precisaria, inclusive, aprender melhor o que foram essas experiências recentes em Assis, que foram e voltaram para trás, né? E ver como resgatá-las. Mas, de qualquer maneira, como política pública do município, o esporte amador deveria ser a prioridade. Como o senhor acha que deve ser a busca por novas empresas? A gente está falando de abertura do mercado de trabalho, desenvolvimento, a gente está falando de trazer novas possibilidades para o município. Obviamente nós temos que trazer também novas empresas para que isso possa acontecer. Como o senhor acha que deve acontecer essa busca por novas empresas no município? Olha, eu acho que nós temos hoje um problema sério para o desenvolvimento econômico do país e que no contexto local de Assis acaba sendo agravado, né? O problema é a falta de quadros.
técnicos especializados para ocupar uma série de funções que são fundamentais dentro do sistema produtivo, né? A gente tem visto empresas do país todo se ressentindo da falta de profissionais qualificados, né, para poder fazer com que ocorra o aumento de produção, né, com que se possa aumentar os investimentos e tudo mais, né? E em Assis isso é um problema gravíssimo, né? Se você for fazer hoje uma reforma na sua casa, você vai ter a maior dificuldade, entendeu? Para encontrar um bom predeiro, um bom encanador, né? Então eu acho que a gente não vai ter vantagens comparativas a oferecer para os empresários que querem investir, né, se nós não formos capazes de formar pessoal técnico qualificado, né, que permita esse desenvolvimento, que facilite esse investimento por parte de novas empresas, né. Além disso, nós já falamos aqui do distrito industrial, né, da falta de saneamento básico, da falta de estrutura, que também é um desincentivo à vinda das empresas. Então, acho que a gente tem que cuidar dessa infraestrutura que nós temos, melhorá-la, né, mas, acima de tudo, formar os profissionais que as empresas estão procurando, né, porque isso é uma forma de atraí-las para cá e, inclusive, de manter esses profissionais na cidade, porque hoje a gente tem formado muitos quadros, né, que acabam tendo que procurar emprego em outros lugares, né, e, portanto, prover o desenvolvimento de outros municípios. Tá certo. Vou falar agora de projetos sociais. Eu queria sua opinião sobre essa área aqui no município, como estão os projetos sociais. E eu queria que o senhor citasse de uma forma especial o projeto Minha Casa Minha Vida, que tem sido amplamente discutido aqui. Olha, eu não me considero satisfeito com a estrutura de assistência social existente na cidade. Aliás, há tempos que eu não via tantas pessoas necessitadas pela rua, aqui em Assis, né, pessoas dormindo na rua, né, quando na verdade a gente tem uma estrutura que deveria estar suprindo esse tipo de situação. Né? Eu tenho visto crescentemente prostituição infantil, né, em certas partes da cidade, em certas regiões da cidade, né? Então esses fenômenos, esses fatos estão indicando falhas dentro do sistema, né, que precisariam ser corrigidas. Com relação à habitação, né, eu acho o seguinte, eu acho que a Assis ainda tem um déficit habitacional. É interessante esse projeto, né? Eu pessoalmente, se vier a ser eleito prefeito, vou dar continuidade às negociações que estão em curso no governo federal para se poder trazer mais casas. Mas nós temos que ficar de olho em duas coisas, que eu acho que são muito importantes. Quer dizer, na maneira da execução desse projeto, né, a qualidade do material, a honestidade na gestão dos recursos, eu acho que isso é uma coisa super importante, né, e também não vamos admitir que ocorram falhas que já ocorreram, no primeiro caso, com relação à seleção dos beneficiários, né. Se a seleção se der ainda este ano para as novas casas e for conduzida de uma maneira correta, né, com transparência, com acompanhamento do Ministério Público, né, nós vamos honrar aquilo que foi feito, né. Se houver distorções, nós teremos que refazer o processo. Tá certo. Nós temos agora 6 minutos para o final da entrevista, só mais uma pergunta. O senhor fique à vontade para ocupar esse prazo de 6 minutos. É a seguinte: qual é, na sua opinião, o principal problema de Assis e como solucioná-lo? Eu acho que é difícil a gente destacar um principal problema. Na verdade, a gente tem vários problemas, né? Às vezes problemas que são sistêmicos, ou seja, um tem a ver com o outro, né? E se a gente não ataca simultaneamente os dois, a gente corre o risco de não conseguir solução para nenhum deles, né? Eu diria o seguinte, quer dizer, do ponto de vista da assistência à população, eu acho que o maior problema hoje é a saúde na cidade, né? Que é uma coisa que tem dado espaço a acontecimentos chocantes, né? A sofrimento por parte das famílias, das pessoas, né? Então eu diria que desse ponto de vista imediato, se a gente tem que destacar uma área, né, pela questão da urgência, né, eu destacaria essa área de saúde como o maior problema que nós temos a enfrentar hoje, né?
Mas, pensando de uma maneira mais geral, outras questões que você mesmo chegou a levantar são questões, talvez, fundamentais para tudo, e não apenas para um setor, como essa questão da gente estar perdendo peso político no âmbito regional, andando para trás, né, ficando para trás da concorrência com outros municípios. Né? Então, essa não é uma questão propriamente setorial, um problema setorial, né, mas é um problema grave. A gente está perdendo espaço, a gente está perdendo força, a gente está perdendo influência, está deixando de trazer recursos para o município. Né? E isso eu acho que tem que ser revertido. E aí, a atuação do prefeito é fundamental. Tá certo. Eu vou agradecer a sua participação. As 13 perguntas foram respondidas no tempo hábil. Vamos dar 5 minutos de paz para o telespectador. Eu vou lhe dar a oportunidade de se despedir do nosso telespectador e agradecer, sem dúvida nenhuma, mais uma participação e o respeito a esse formato que nós estabelecemos para dar, na verdade, igualdade a todos os pré-candidatos. A TV10 se propôs a esse trabalho e também já está sendo anunciado, nós teremos 2 debates. E aí sim, eu acho que um conteúdo um pouco mais aberto para que a gente possa discutir, conhecer mais todos os candidatos e, obviamente, o senhor já está convidado para participar desse debate. Muito obrigado pela participação. Obrigado, né? Eu acho que é muito boa a iniciativa que vocês estão tomando de colocar ideias em discussão, né? Porque é disso que defende o futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem, e assim nós terminamos mais um programa Assis na TV. Hoje, mais uma entrevista com pré-candidato. Hoje foi uma entrevista com Márcio Santilli, do PPS. E você está acompanhando toda essa cobertura que a TV10 está fazendo para as eleições de 2012. Mais uma vez quero agradecer o carinho da sua audiência e fique ligado, todas as notícias pertinentes a esse pleito 2012 estarão sendo divulgadas aqui na sua TV10. Um grande abraço e até o próximo programa.